últimos capítulos, de 12 a 16. O corpo principal da epístola está nesses capítulos derradeiros e finais. E nesses capítulos, Paulo trata então qual deve ser a atitude do crente justificado para com uma série de indivíduos, pessoas e com o próprio Deus. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Qual deve ser a prática, qual deve ser a atitude do crente justificado com relação a Deus? Qual é a atitude do crente justificado com relação ao irmão? Qual deve ser a atitude do justificado para com os ímpios? Qual deve ser a atitude do justificado para com as autoridades civis? Qual deve ser a atitude do crente justificado para com o Senhor Jesus Cristo? Trabalharemos a questão dos fracos e dos fortes da igreja de Corintos e depois faremos a conclusão. É sobre isso que esses capítulos finais tratam. Então, ele vem tratando sobre como Deus reconciliou judeus e gentios e, por intermédio da justificação, fez ambos filhos de Deus. Esse é o tema da carta de Paulo, da carta aos Romanos. É como Deus torna judeus e gentios justificados pela fé, mediante a graça, pela sua livre e espontânea vontade. Como Deus redimiu aqueles que no capítulo 1 são gentios, no capítulo 2 são judeus, que ambos estão perdidos, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Como Deus os torna filhos. E eu falei para vocês na primeira noite que o grande problema que está permeando a Romanos é isso. Os judeus acreditam que para os gentios se tornar povo de Deus, eles devem então associar todo o Antigo Testamento e toda a cultura judaica, se tornar judeu para depois se tornar cristão. Paulo então fala que não, em hipótese alguma, nem na salvação para os judeus é dessa maneira. A justificação é pela fé tanto para os judeus, como a justificação pela fé também é para os gentios, ok? E agora Paulo, depois de traçar a justificação pela fé, ele então vai aplicar como a justificação da fé, como a salvação, como aqueles que receberam nova vida, eles agora vivem. Volte para até o capítulo 12. E qual deve ser a atitude do crente justificado para com, em primeiro lugar, para com Deus? Do verso 1 ao 3, 1 e 2, ele diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões do mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual deve ser a atitude do crente justificado para com Deus? É a primeira relação do cristão justificado é para com Deus, aqui nesses textos finais. O que ele diz? Que os justificados, que os que foram reconciliados agora devem oferecerem-se a Deus, ofereçam-se a Deus como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Nós devemos agora nos dedicar, nos consagrar à marca indelével de alguém que foi verdadeiramente perdoado, alguém que verdadeiramente que a cruz libertou. Deve agora ver uma vida de sacrifício vivo. A minha vida é um culto ao Senhor. A minha vida agora é um sacrifício, é uma oblação, é uma vida consagrada ao Senhor. Versos 1 e 2, a nossa relação com Deus. Do verso 3 ao verso 13,
Paulo diz que a atitude do crente justificado para com os irmãos na fé. Do versos 3 a 13, ele vai dizer o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção de fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedica-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Paulo aqui, do verso 13 ao 13, diz como o cristão deve se relacionar com irmãos na fé. E ele vai dizer que agora, na igreja de Corinto, na igreja da capital romana, na igreja que é permeada por judeus e gentios, e no verso 14, verso 13, capítulo 14, verso 3, nós vemos aqui que há uns que estão desprezando uma ala da igreja, e há uma ala da igreja que olha para aqueles que estão os desprezando, esses os estão julgando, estão condenando. A igreja de Roma, por estar permeada por judeus e gentios, e tendo essa divisão, Paulo no capítulo 12, verso 3 ao 13, ele diz que nós somos muitos, há uma diversidade de dons, nem todos têm os mesmos dons, porque Deus distribuiu uma infinidade de dons, para que fique esclarecido que nós, como cristãos, como igreja, temos uma necessidade um dos outros, a diversidade de dons. Alguém disse, eu tenho os 9 dons do Espírito Santo. Você está cheio de orgulho, de soberba. Ele se basta. Deus deu dons distintos para que a igreja compreenda, eu preciso de ti, só que tu precisa de mim. Eu tenho coisas na minha vida que Deus deu para mim, para a edificação de vocês. E vocês possuem coisa na vida de vocês que existe para a minha edificação e a edificação dos demais. Há uma interdependência na distribuição dos dons. Quando alguém vê, eu tenho os 9 dons do Espírito, esse é mais, no mínimo, ignorante. No mínimo, ignorante. Paulo está dizendo que nem todo mundo tem todos os dons, mas todos têm algum dons, porque na igreja nós somos unidos e necessitamos uns dos outros. Na relação de cristão para cristão, esse verso está dizendo, nós somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo Jesus. Esse texto está dizendo, a igreja aos romanos, que está tendo essa divisão entre gentios e judeus, como eles devem se relacionar? Sejam dedicados uns aos outros em amor fraternal. Você tem que usar os teus dons, os teus talentos e as tuas capacitações para servir os irmãos. É assim que você tem feito? É assim que eu tenho feito? Você está se dispondo, seus dons, seus talentos, e aqui foi mencionado alguns, em Coríntios tem outros dons, e há uma variedade de dons, Efésios tem outros dons. Você tem servido a igreja, você tem servido o próximo, você tem servido o irmão. Os justificados, os eleitos, os que foram reconciliados, eles vivem com essa disposição mental. Eu sou o que sou e tenho o que tenho para o benefício, para servir. Porque Jesus, em Marcos capítulo 10, verso 49, se não for a memória, Marcos 10, 49, Jesus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, e ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós, como discípulos de Jesus, como a expressão do corpo de Cristo na face da terra, estamos a serviço uns dos outros.
Paulo, então, do verso 13 ao 13, fala como os justificados se relacionam entre si, como a gente, como irmãos na fé, devem se relacionar. Nós somos um, nós servimos uns aos outros, Deus nos deu ferramenta, Deus nos deu dons. Do verso 14 ao 21, Paulo diz que os justificados, eles agora, qual deve ser a atitude deles agora para com os inimigos? Do verso 14 ao 21. Com relação a Deus, com relação aos irmãos, com relação aos inimigos. Do versos 14 ao 21, do capítulo 12 ainda, diz assim a palavra do Senhor: abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoe e não maldizem, alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, não deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu a que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, vocês amontoarão brasas vivas sobre a cabeça de vocês. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Os justificados, os que foram regenerados, os que possuem agora a vida de Deus, aqueles que realmente foram batizados no Espírito Santo, aqueles que têm comunhão com o Senhor, até com seus inimigos a sua postura é diferente. Eles não pagam o mal com o mal. Quando são caluniados, eles não caluniam. Quando eles são perseguidos, eles não perseguem. Eles são ofendidos, eles não procuram a justiça própria. Eles entendem que o Pai Celestial, a Ele pertence a vingança. Isso é diametralmente oposto ao mundo, e não somente ao mundo. Isso é diametralmente oposto à igreja do século 21, que quando alguém ofende ele em dó maior, ele responde em dó maior. Eu sou crente, mas o meu facão não. Eu sou crente. Onde a minha fé não alcança, o meu facão alcança. A gente ouve isso hoje em dia. Paulo está dizendo que os filhos de Deus, nós vimos aqui, Sermão do Monte, se não faz memória, foi o Daniel falou sobre a vingança. Os filhos de Deus não vivem cheio de vingança, de raiva e de ódio. Nós somos discípulos daquele que foi cuspido, foi blasfemado, foi julgado de forma leviana, foi acusado injustamente, e de braços abertos por todo morreu, dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Como eu sei que sou justo, eu sei que eu sou filho de Deus, se eu sou a igreja verdadeira ou não. Como é que você tem se relacionado com os irmãos da fé? Como é que você tem se relacionado com Jesus, com Deus? Tu és um sacrifício vivo, tua vida é uma oblação, tua vida é um culto, é uma adoração ao Senhor. Você é um sacrifício vivo ou é apenas um sacrifício na hora do culto? Fora daqui você até esquece para quem você foi consagrado, para quem você foi dedicado, para quem você está servindo. Como é que você se relaciona com as pessoas que não gostam de você? Ele vai ver. Ele pisou no meu calo, pastor. Vou te pegar na curva. Eu, quando era adolescente, a gente resolvia as coisas na saída, né, na escola. Te pegar na saída da escola, tu vai ver. Isso foi uma hipérbole. O pastor nunca brigou na vida. Glória a mim, louvado seja o meu nome. Eu nunca briguei na vida. Eu fui de gritar, fui muito de gritar. Eu não sei o que é dar um soco na cara de alguém, e eu não sei o que é tomar um soco na cara. Fiquem tranquilos, não precisa me mostrar, que eu não quero saber. Eu tinha fama de ser o cara, porque eu tinha tamanho. Mas eu nunca briguei, cara. Nunca briguei. Mas enfim, não me faz melhor nem pior nisso. É só uma informação.
Não mudou nada a vida de vocês. Mas o fato é que a meninada era assim. Aí o pessoal era daqueles que ia para fazer a roda, né? Briga. E se acertava na escola. Os filhos de Deus não são assim. Os filhos de Deus não são assim. Eles não pagam mal com mal. O Paulinho chegou a se coçar ali, né, cara? Ainda bem que Jesus salvou. A graça de Deus transforma. Os filhos de Deus não pagam mal com mal. Eles amam até mesmo os seus inimigos. Do versos 14 em diante, diz: abençoe os que perseguem. Não pague mal com mal, verso 17. A vingança pertence ao Senhor, verso 20. No capítulo 13, Paulo aplica a justificação pela fé com relação às autoridades. E aqui, agora deu. Agora. É aquela coisa começa a cair assim. Qual a relação dos justificados com as autoridades? Verso 13. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que você se sujeitem às autoridades, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Paulo continua dizendo: é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atentando constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Nós vivemos uma geração dos rebeldes sem causas, dos reformadores. Agora tem uns reformadores na igreja que querem reformar tudo, se opõem contra tudo e todos. E no afã de reformar, pecam grosseiramente, desrespeitando às vezes homens mais velhos que chegaram na frente, liderança que chegaram na frente. Há centenas de novas igrejas que eu tenho dificuldade de dizer que é um avivamento ou despertamento. Às vezes nada mais é do que racha na igreja. De gente insubmissa, que não sabe esperar o seu tempo, que quer projetar os seus sonhos, a sua maneira de ser e de liderar. Paulo diz que os justificados, eles sabem se relacionar com aqueles que têm autoridade sobre si. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês que quando Paulo está escrevendo, o imperador não é nada mais, nada menos do que Nero. Se tu acha que o Lula é terrível, é que tu não ouviu falar de Nero. Se tu acha que o Bolsonaro é horrível, tu não ouviu falar de Nero, de Diocleciano, que botou o apóstolo João dentro de um latão quente para ser morto. Milagrosamente saiu dali, o velhinho com mais ou menos 100 anos, não morreu. Diocleciano exilou na ilha de Pátimo com os piores marginais. Pedro escreve a sua epístola dizendo: a igreja de Cristo se sujeita a esses camaradas, obedeçam a esses camaradas. No momento algum nós vemos: façam guerra armada, peguem na espada, assassinem esse criminoso. E para mim engolir isso foi muito difícil. O Diego está comigo numa página do Facebook chamado Hemorragia Nasal. Eu fiquei pelo menos uns 3 anos debatendo sobre pegar em arma, sim ou não. O irmão sempre via aquele texto. Mas quando Pedro escreve, submetam às autoridades. A questão é,
Não adianta, Daniel. Se você falar por mímica, só me atrapalha. O grande problema é esse texto. Ele diz, Leon, eu entendo, é legalzinha essa tua posição. Mas Pedro continua dizendo, se sujeitam, obedeçam a esse camarada. Ele era um crápula. Era matando crente, matando a igreja. E aí, galera, se sujeita à autoridade. Época de política. E aí, os crentes vão, a sua maledicência vai vir e vai falar de forma impensada contra pessoas, líderes, autoridades. O Matthew Henry, no seu comentário, diz, é melhor ter um mau governo do que não ter governo nenhum. Quando Deus permite governantes ruins, porque Deus está julgando a nação. Da mesma maneira que quando Deus quer punir uma igreja, Ele coloca no púlpito dessa igreja pastores perversos, adúlteros, que não pregam a palavra do Senhor. Maus pastores e maus governantes é juízo de Deus contra a nação e contra a igreja. Cabe a essa igreja converter-se, cabe à nação converter-se a Deus, se humilhar e pedir que Deus sare a sua terra e a sua igreja. Mas não é em revoluções amadas que as coisas acontecem. É aparando as arestas, é dando passos para trás, é vendo onde é que nós erramos, onde que nós falhamos, que um lobo subiu no púlpito e fala em nome de Deus, aonde está o presbitério, onde estava o diaconato, onde está a igreja de Jesus, que a gente vai que nem cordeirinhos assim para o matadouro, e não tem ninguém que diga, para aí, alto lá, está errado. Verso 8 ao 10 do capítulo 13. Qual a relação de todos? Eu acho lindo essa obrigação de todos aqui. Todos justificados têm essa obrigação. Verso 8 a 10. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpriu a lei. Pois esses mandamentos, não comete adultério, não mate, não furte, não cobice. Qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como também você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. A obrigação de todos os justos é amar. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Você está em dívida comigo, eu estou em dívida contigo, e essa é uma dívida impagável. Nós devemos amor uns para os outros. Alguém tentando dar uma desperta, mas de repente o cara peca contra mim 7 vezes, eu não preciso amá-lo tanto assim, e não preciso perdoar. E perguntaram para Jesus, eu tenho que perdoar o meu irmão 7 vezes 7? 7 vezes 7? Não, 70 vezes 7, num dia. 490 vezes num dia. Fulano não me cumprimentou. É sério que tu conseguiu ficar magoado por isso? Ai, não gosta de mim. Tu já pensou que ele está cheio de problema? Ele pode estar cheio de preocupação, perdeu o emprego, ou tem uns problemas, pecados pessoais, passou correndo. Tu acha que o mundo vira em torno de ti? Ele não gosta de mim. Não é sobre ti, às vezes o cara está cabeça a mil. E, cara, só por ser brasileiro já está todo mundo cabeça a mil, né, cara? Só porque ser brasileiro, horrível, o aluguel está terrível, o salário está baixo, saúde precária, violência na cidade está terrível. Parabéns, tu é um vencedor. O Brian veio aí hoje. O negócio está feio lá para a região dele. É horrível. Terrível. Mas, obrigação de todos é dever o amor. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Olha o que diz no verso 15, vamos pular aqui. Verso 15 e verso 17. Olha o que Paulo diz acerca. E tem em mente sempre a briguinha, a rixinha de judeus e gentios no seio da igreja. Não esqueçam dessa rixinha. Ela vai permear as epístolas de Paulo. Olha o que Paulo diz. Portanto,
acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Vocês devem acolher no coração uns aos outros. Aqui. 129 membros adultos, acho que deve ter 130, porque a Débora, filha do pastor Isidoro, começou a congregar conosco. ...130 membros adultos, 45 crianças, e está vindo mais aí pela frente. Dos 130, mais as crianças, Paulo está dizendo: acolham no coração. Você não tem o direito, se você é justo, de dizer: fulana não entra aqui, Beltrano não entra aqui, não gosto dele, não gosto dela. E tem uns que são tão crentes que dizem: o meu santo não bate com o dele, o meu santo não bate com a dela. Paulo diz o seguinte: acolham uns outros da mesma maneira que Deus acolheu você. Você e eu éramos sujos, eu e você éramos perdidos, eu e você éramos inimigos do Senhor, mas Deus nos acolheu. A ideia de Paulo é assim: porque tu, judeu, não quer dar a destra da comunhão para o gentil? Se Cristo estendeu a destra da comunhão para o gentil, quem é tu para não estender a destra da comunhão? E tu, gentil, quem que tu acha que tu é para não estender a destra da comunhão para o judeu, se Jesus estendeu a destra da comunhão para ele? Aqueles que são objetos da Santíssima Trindade, do amor da Santíssima Trindade, devem ser objetos do nosso amor, e acabou. Essa é a obrigação de todos. Do capítulo 13, volta para o capítulo 13, verso 11 ao 14, Paulo diz que qual deve ser a atitude do crente justificado para com o Senhor Jesus. Eu amo esse texto. Esse texto foi o texto da conversão de Agostinho de Hipona. Capítulo 13, verso 11 a 14, diz assim: e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das obras da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidades e libertinagens, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. A obrigação e o dever dos justificados para com o Senhor Jesus é: revistam-se da vida de Cristo, revistam-se de Jesus. Que vocês não sejam conhecidos pela igreja reformada, a igreja dos barbudos, a igreja descolada, a igreja que louva de pé, a igreja que a liturgia é um pouco melhor do que muitas igrejas. É mesmo, acabou. Mas não sejamos conhecidos por essa liturgia, que sejamos conhecidos por sermos semelhantes a Jesus. As crianças são semelhantes a Jesus, os casais são semelhantes a Jesus, as mulheres são semelhantes a Jesus, os homens são semelhantes a Jesus, os pastores da Mário Quintana são semelhantes a Jesus. Eles cantam a música do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, andar como andou Jesus, não lembro de cor, eu com a música sou muito ruim. Mas essa é a ideia, revistam-se do Senhor Jesus. Quer saber se é justo? Saber se você realmente foi justificado pela fé? Você tem que naturalmente e obrigatoriamente, você vai sendo transformado à imagem de Jesus. Põe na tela, por favor, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios não está aqui no meu esboço, mas eu preciso falar sobre esse texto. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Eu acho que é isso. Eu já sou avô, então me perdoe se a minha memória falhar. 3,18.
que diz assim: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Com o rosto desvendados, o Espírito Santo vai nos moldando, nos transformando, e nós vamos nos tornando semelhantes a Jesus de Nazaré. É patológico quando as pessoas começam a ficar parecidas com os pastores. É patológico quando as pessoas começam a ficar parecidas com os cantores da igreja. Porque tem igrejas que falam da mesma maneira, da mesma forma, tem o mesmo gosto para tudo. O propósito de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus de Nazaré. E nessa semelhança a Jesus de Nazaré, Ele não rouba a nossa personalidade. A obrigação e o dever do justificado para com o Senhor é que agora você se revista do Senhor Jesus. A noite está quase acabando, o dia vem raiando. Vistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam provisão para a satisfação da concupiscência da carne. Capítulo 14 até o capítulo 15, ele trata então da questão dos fracos e dos fortes. E eu tenho 5 minutos para terminar esse negócio. Capítulo 14, volta lá para Romanos. Romanos 14 e 15, Paulo começa a tratar no seio da igreja de Roma, aplicando a doutrina da justificação pela fé na questão dos fracos e dos fortes. Olha o que diz, isso aqui eu falei para vocês. Acolhem quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Eu queria ter estudado esse texto há 7 ou 8 anos atrás. Eu discuti muito coisa desnecessária. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come só legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E quem não come não deve julgar a quem come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai. Mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para manter de pé. Falei para vocês que na igreja de Roma está aquele misto de judeus e gentios. Os gentios se achavam fortes. Os gentios se achavam fortes. Poderiam comer carne de porco, poderia comer todo tipo de carne, poderia comer aquilo que era proibido para os judeus. Então eles olhavam para os judeus da igreja com desprezo, com desdém. Nós temos conhecimento, a lei, a graça, o evangelho. A gente entendeu a justificação pela fé. Eles são legalistas, eles desprezam. Essa gentada. Olhava com nojinho, assim, fedorzinho, assim, desprezando. Se achavam os donos do saber. A vida é livre. Para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Não podemos agora nos tornar escravos dos homens. Eles desprezavam os judeus. Os judeus, por sua vez, julgavam os gentios. É o que o texto 14, verso 3 está dizendo. O que não come, aqui é a ala judaica da igreja, julga. Os mais legalistas dizem assim, são os ímpios, são os liberais. A gente não tem esse problema, eu falei semana passada, nós não temos esse problema hoje de comida, de guarda de sábado, as festas, eu não tenho tempo para ler todo esse texto aqui, as guardas do dia do sábado, as festas do tabernáculo, enfim, nós não temos essas questões hoje. Mas nós temos os outros problemas hoje. Se dá para cortar o cabelo, se não dá para cortar o cabelo. É sério, eles brigam se o cara pode usar calça jeans ou não. Eles brigam no século XXI. E é bem assim. O cara que acha que deve usar uma calça jeans, usar uma barba, assim, ele despreza. São uns cabeça dura, são uns cabeçudos, são uns cabeça de bagre, não entende nada. E despreza. E olha com desdém aquelas igrejas mais conservadoras, mais... que não são dado muita leitura, não são culturalmente desenvolvidos, e olha com desdém. E o contrário também é verdadeiro. Do lado de lá, eles olham para o cara assim, eles estão fazendo da Assembleia de Deus.
Oh, céus, estão estragando a Assembleia de Deus. Olha, eu sou presbítero de jeans na igreja. Não tem gravata na igreja. Como assim? Não tem gravata, cara? Vou matar o espírito, não tem gravata. Até porque Paulo diz que o presbítero usa de gravata. Não, estou brincando aqui, estou sendo irônico. Daí fica essa, um julgando e o outro desprezando. Paulo, no capítulo 14 e 15, ele diz, olha, nas coisas que não são essenciais, aquilo que não tem peso salvífico, aquilo que não vai mudar a vida de ninguém, que cada um tenha isso bem resolvido dentro do seu coração e pare de chafurdar o teu irmão. Eu queria que alguém tivesse gritado isso para mim algum tempo atrás. Eu lembro que eu brigava até contra o rock. A Daniela está dizendo, eu te falei. E ela falava mesmo, a Daniela é uma serva de Deus. Fora do comum, desculpa aos demais, a melhor mulher do mundo foi dada a mim. Não sei se ela pode dizer o mesmo, né, cara, com relação ao homem. Eu dei trabalho para essa mulher. O fato é que ele diz, olha, vocês nas coisas essenciais tenham liberdade, respeitem-se. Aquilo que não tem peso salvífico, nem procurem conversar sobre isso. É o que o verso 14, verso 1 está dizendo. Acolham o que é fraco na fé, porém não para discutir opinião. Cara, o cara me vê no mercado, fazia 3 anos que eu não via ele. Ô fulano, e o Armínio e o Calvino na cara, por favor, me dá um abraço e um beijo aqui. Como é que tá os teus filhos e a tua mulher? Para de mexer paciência sobre esses temas. Calvino nem está mais entre nós. O Armínio nem está mais por nós temos tanto problema para discutir. O Satanás está brincando com a nossa igreja e a gente está aqui discutindo, blá, 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 blá. Eu não sei se eles conseguiram resolver. Eu acho que os dois lá na eternidade estão... Que o problema não eram eles, né? Eram os discípulos dele, que sempre os seus problemas. O problema do Armínio não é o Armínio, é os arminianos. O problema de Calvino não é o Calvino, é os calvinistas. É sempre a galera da defesa. Então, nessa questão, Paulo diz que nós devemos acolher uns aos outros. Nós que somos fortes na fé, temos que, verso 15, devemos suportar a debilidade dos fracos e não agradar nós mesmos. Acolham uns aos outros. Parem de discutir, parem de brigar. Essa é a atitude da justificação. Se a justificação, se a salvação, se a regeneração não mudar o nosso comportamento diante de Deus, diante dos irmãos, diante dos inimigos, diante daquilo que o texto não é tão claro, se deve ou não deve, ele não é clara sobre alguns assuntos. A Bíblia diz que o homem não deve usar roupa de homem, não deve usar roupa de mulher, e a mulher não deve usar roupa de homem. Ponto. Mas isso vai variar de cultura para cultura enorme. Na Escócia os caras andam de saia. E agora? E agora, santão? Começa a sair desse enrosco aí. A Bíblia fala sobre decência. Decência. Esse é o princípio. Eu vi cada saia indecente, a vácuo, assim, até a roupa íntima aparece. Transparente, estou de saia, transparente. Joinha para ti. E os homens também. Os homens também. Eu vou começar a constranger aqui na igreja. E esse negócio aí, rapaz, vou te botar uma saia, né, cara? Esse ficou brabo comigo. Mas, enfim. Conclusão. Há recomendações finais. Paulo escreve do capítulo 15, do 14 ao 16. A recomendação e a explicação da ousadia ao escrever. Ele diz assim: e eu mesmo, meus irmãos, estou certo que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte, mais ousadamente, como para fazer que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus. Não é que estava acontecendo, é só para lembrar.
Só para lembrar vocês. Imagina, porrada, é só para lembrar vocês. Você já sabe disso, é só para lembrar. E parece que é isso mesmo, nós temos uma memória muito fraca. E ele continua dizendo, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja dada uma vez, santificada pelo Espírito Santo. Paulo, então, faz no capítulo 15, verso 17 a 16, um retrospecto do passado, desde Jerusalém e arredores até o Lírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Do verso 23 ao 29, ele faz planos para o futuro, dizendo, agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Quando completar esta tarefa, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. 15, 30, 33, ele faz uma oração, exorto-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus por mim. E pede, então, ele solicita uma oração à igreja de Roma. Capítulo 16, do 1 ao 16, ele recomenda a Febe, saudações pessoais. Paulo saúda todas as igrejas, saúda Priscila e Áquila, cooperadores em Jesus Cristo, verso 3 do capítulo 16. Há uma advertência final, no capítulo 16, 17 ao 20, exorta os irmãos que sejam vigilantes quanto aos que causam divisões. Abram os olhos com essa gente que vive causando confusão no seio da igreja. Isso não é o Espírito de Cristo. Ele saúda alguns amigos, Timóteo, meu cooperador, saúda, capítulo 16, verso 21 ao 23, e no final ele termina com uma doxologia, verso 25 ao 27. Ora, aquele que tem poder de estabelecer de conformidade com o meu evangelho e a proclamação de Jesus Cristo, seja glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Ele termina a epístola. E uma poderosa epístola. E uma maravilhosa epístola. E eu gostaria de, antes de encerrar, fazer algumas aplicações práticas. Número 1. Você tem se oferecido como um sacrifício vivo ao Senhor? Tua vida, o teu tempo, tudo que tu tem, teus pensamentos, a tua imaginação, é um sacrifício ao Senhor? Segunda aplicação. Como é que está a tua vida com o irmão? Você sente que está servindo o irmão? Você tem servido a igreja? Você tem servido o teu próximo? Quem é que você está cuidando? Quem é que você está auxiliando? Quem é que você está estimulando? Quem é que você procura a compartilhar aquilo que Jesus tem te dado? Eu procuro ler a Bíblia diariamente, eu procuro ler um artigo e ouvir um sermão por dia. E é por isso que eu estou toda hora compartilhando no grupo da igreja, às vezes no Facebook, mando para algumas pessoas em particular, porque eu estou sempre me alimentando de coisas boas. E eu entendi que o Evangelho não deve ser guardado para mim, deve ser compartilhado. Será que aquilo que Deus tem dado a você, você não sente de compartilhar com ninguém na igreja? E eu leio sobre tudo, da maternidade, agora a vida de Ivone. Criação de filhos. Hoje eu cheguei lá, eu leio a Simone Quaresma de manhã e vai. Puf! Isso é bom. Como é que está tendo a tua preocupação com o teu irmão? Terceiro lugar. Qual é a tua atitude para com aquelas pessoas que não gostam de ti? Tu paga mal com mal? Quando toca no teu calo, né? O velho homem vem para fora? Ou você é semelhante a Jesus? Que mesmo sendo perseguido, não persegue. Quando é maltratado, não maltrata ninguém. Você é bondoso e generoso. Vence o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Abençoa os que perseguem. Ora por eles. Deus te abençoe, rapaz. Que ele te encontre. Tu mude de vida. Senhor, manda ele para o Zinfa. Como é que nós estamos vivendo? Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus.
Passei 8 minutos ali. Eu estou tentando terminar 9h30. Mas a carta é muito linda. Nos próximos sermões, serão um sermão por carta, ok? É que o livro de Romanos ele é muito extenso e Atos é muito extenso. Embora Coríntios também tenha 16 capítulos, né? 15 e 16 capítulos, eu quero ver se eu faço ele em um sermão apenas, ok? Porque a proposta é ser um panorama, mas tem coisas que não tem como sair correndo. Que Deus possa nos abençoar, que possamos aprender essas preciosas lições com a igreja de Roma, com a epístola que foi escrita a elas, para que sejamos uma igreja melhor, sejamos uma comunidade melhor, possamos ser pessoas melhores, possamos ser semelhantes a Jesus. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, te bendizemos por mais uma epístola que, como igreja, juntos, como família da fé, terminamos hoje. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas verdades que tu ensinou a Mário Quintana em Romanos. Os pecados, as fraquezas, o que eles são fortes, o que eles são fracos. Que tu nos ajude a melhorar como igreja, como indivíduos, como família. Abençoa o nosso coração, dá-nos uma noite abençoada, guardada, livra-nos de todo mal e ajuda-nos, ó Senhor, a vencer o mal com o bem. Ajuda-nos, ó Deus, a servir o nosso irmão. Ajuda-nos, Senhor, a não guardar mágoa, ódio ou ressentimento daquelas pessoas que nos aborrecem, que nos ferem, que nos machucam. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer o bem a estes quando estes necessitarem de nós. Ajuda-nos, Senhor, a promover a paz. Ajuda-nos, ó Senhor, a não ficar julgando, criticando o próximo, não ficar desprezando, Senhor, e condenando o próximo. Ajuda-nos a acolher aqueles que tu acolheu no coração. Ajuda-nos que essas pessoas tenham guarida também na nossa vida, pois essa é a vontade do teu Espírito, essa é a vontade do teu Evangelho. Essa é a justiça da fé nos impõe. Muda-nos, ó Senhor, e seremos mudados. Cura-nos e seremos curados. Sara-nos, Senhor. Faz obras profundas em nós pela tua palavra aqui essa noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Terça-feira que vem, exposição de 1 Coríntios e seguimos a oração. Irmão, se você tem algum tipo de fraqueza espiritual, fraqueza moral, tem qualquer problema que você precisa da ajuda divina, vamos nos humilhar diante do Senhor até que Deus nos transforme. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.